Nesse vídeo eu vou apresentar 3 investimentos que todo iniciante que está começando a investir agora deveria conhecer. Seja por conta da simplicidade do investimento, seja por conta da segurança e até mesmo da capacidade de retorno adequada para quem está começando. Então vem comigo. E olha, por mais que eu tenha trazido nesse vídeo 3 investimentos para iniciante, não é porque você já é um investidor mais experiente ou um investidor que já começou há algum tempo, que esses investimentos devem ser desprezados por você. Na verdade, são investimentos ideais para iniciantes, mas o investidor de longa data, o investidor mais experiente, também precisa ter esses investimentos na maior parte do tempo, dentro aí de uma alocação adequada, de um asset allocation que a gente fala, que seja estrutural para sua carteira. E o primeiro investimento da nossa lista, até seguindo um caminho lógico da vida do investidor, é o Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic? Porque o Tesouro Selic é a renda fixa mais segura, olha só o que eu estou falando, é a mais segura para qualquer investidor, principalmente aquele que está começando. E eu vou explicar por que é a renda fixa mais segura. E quando você está começando, é ideal que você busque segurança. Lembrando que existe um tripézinho quando a gente vai analisar investimentos. O tripé da segurança, barra risco, retorno, rentabilidade e a liquidez. Essa seria uma escadinha a ser olhada pelo investidor. E o Tesouro Selic, ele cumpre muito bem esse tripézinho aqui. Eu vou mostrar para vocês. E aqui você pode ver dentro do site do Tesouro Direto, lembrando que você tecnicamente não investe no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é uma plataforma que te disponibiliza as dívidas do governo para investir, que são chamados títulos públicos federais. Título significa dívida, público porque é do governo, federal porque é só da União. A gente não pode ter dívida hoje para investir dos estados e dos municípios. Só uma curiosidade para vocês. E aqui você vai encontrar 2 títulos: o Tesouro Selic 2027 e o Tesouro Selic 2029. Muitas vezes o investidor que está começando fica na dúvida: Luan, qual prazo eu pego? Eu entendi já que esse aqui vence em 2027, tá aqui, ó, dia 1º de março de 2027, e esse de 2029. O que vale mais a pena? O de prazo mais curto ou o de prazo mais longo? Quando a gente olha para o Tesouro Selic, eu costumo dizer que é melhor a gente pegar o de prazo mais longo, porque a gente vai acabar tendo uma rentabilidadezinha um pouco maior, sendo que o risco dos 2 títulos acaba sendo praticamente o mesmo, e é um risco próximo de zero. Por mais que a taxa livre de risco, que é um conceito, na verdade, teórico, não seja exatamente a taxa Selic, porque a taxa livre de risco, na verdade, é a taxa dos títulos públicos americanos, porque lá nunca se deu calote, é o lugar mais seguro do mundo para se investir, dá para dizer que uma aproximação da taxa livre de risco no Brasil, ou seja, você investir no investimento que você não tem um grande risco ou um risco quase zero, seria o Tesouro Selic. Por isso a sua importância. O Tesouro Selic pode ser usado para investimento, ter um pedaço da sua carteira para investimento. Ele pode ser usado para reserva de oportunidade. Para reserva de emergência, eu não acabo recomendando muito. Por quê? Porque na reserva de emergência, que na verdade é um seguro para a nossa vida, é um seguro que a gente mesmo está criando para situações de invalidez, desemprego, situações de catástrofe, situações até de morte, seja qual for a situação que eu preciso resolver agora o problema, o Tesouro Selic ele tem um problema que é o seguinte, que na verdade não é bem um problema, é uma característica. Você não consegue ter o dinheiro na sua conta imediatamente. Se você pedir o resgate do Tesouro Selic até às 13 horas, você vai ter o dinheiro no mesmo dia. Só que nos finais de semana você não tem essa possibilidade. Além disso, em momentos de muito estresse do mercado financeiro, onde tudo está muito volátil, está muito estressado, o pessoal está em pânico, os títulos públicos também suspendem os seus resgates. Então, para evitar esse tipo de situação, com reserva de emergência apenas, o Tesouro Selic não seria o mais adequado. Para reserva de emergência é melhor você deixar um CDB de liquidez diária. É o melhor que você faz, de um bancão de preferência, um banco muito seguro, porque você quer segurança mesmo. Mas afora isso, o Tesouro Selic é ideal para uma carteira de investimento. E o melhor de tudo, você consegue investir com pouco dinheiro. O investimento mínimo aqui no Tesouro Selic é de R$ 150. Então dá para começar aqui com R$ 150. E qual será a sua taxa de rentabilidade? Será a taxa Selic. Só que aí a gente precisa considerar o seguinte: eu tenho tanto a taxa de custódia da B3 quanto o imposto de renda. O que acontece? A taxa de custódia da B3, ela só não vai ser cobrada se você estiver investindo até R$ 10.000. Aí vai ser isenta. Se não,
você vai pagar um pedacinho dessa taxa a cada semestre e o total no ano será de 0,2%. Você vai receber na sua conta, lá no seu e-mail, na verdade, você vai receber um extrato falando dessa cobrança se você tiver mais de 10 mil reais no Tesouro Direto como um todo. Mas o principal custo é o tributário, é o imposto. Segue aquela tabelinha do imposto de renda da renda fixa, que é um imposto de renda regressivo, ou seja, ele cai com o tempo. Ele começa em 22,5% quando eu deixo meu investimento por 6 meses. Então, se eu deixar o meu dinheiro por apenas 6 meses no Tesouro Selic, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui um imposto de 22,5% que incide sobre a rentabilidade. E ele vai caindo. Aí ele cai para 20% mais 6 meses, aí ele cai para 17,5% mais 6 meses e cai para 15% que é a alíquota final. Se eu deixar meu dinheiro por pelo menos 2 anos, acima de 2 anos, aí eu consigo pagar a alíquota mínima de 15%. Então, na verdade, eu vou ganhar aqui a Selic menos 15% na melhor das hipóteses, ou 15,2% por conta da taxa de custódia da B3, que incide anualmente. E aí o que acontece? Se eu deixar esse dinheiro por menos de 30 dias, é um outro imposto que você pode ter, é o imposto sobre operações financeiras, que ele vai ser zerado se você deixar o seu dinheiro por pelo menos 30 dias no Tesouro Selic. E ele é um imposto bem alto, justamente para você não ficar ali movimentando dinheiro nos primeiros 30 dias, mas sempre um imposto que incide sobre o quê? Sobre a rentabilidade. Isso pode até parecer óbvio para você no primeiro momento, o Luan está falando que incide sobre a rentabilidade, só que tem casos, por exemplo, o caso do PGBL, que é uma previdência privada, em que o imposto vai incidir não sobre a rentabilidade, mas sobre o todo acumulado. Por isso que eu gosto de reforçar aqui. Bom, entendi, mas por que afinal de contas o Tesouro Selic é mais indicado para iniciantes? Porque o iniciante está começando, ele quer segurança. E esse aqui é um título muito seguro, como eu já disse. Ele não se sujeita à marcação a mercado. Por quê? Porque a remuneração que você recebe, os juros que você recebe no Tesouro Selic, ele é um juro que é pago diariamente em dias úteis. Então não tem marcação a mercado, você recebe aquele juro diariamente, de acordo com a variação da Selic. Então ele é um título pós-fixado, porque você não sabe exatamente qual vai ser o juro que você vai receber. Então é pós-fixado, depois que você fez a aplicação. Então você só vai saber, efetivamente, quanto que você vai receber de acordo com a Selic que está sendo praticada naquele momento. E nesse momento a gente tem uma taxa Selic de 10,5%. Então você tem que considerar hoje 10,5%, só que se a Selic cair, o meu rendimento cai. Se a Selic subir, o meu rendimento sobe. Por isso pós-fixado. Você não sabe previamente quanto que você vai receber durante todo o período em que você está com o investimento. Mas uma certeza você tem, que nesse título você não vai perder dinheiro. Você não vai ter o quê? Rentabilidade negativa. Não tem como você ter um retorno negativo no Tesouro Selic. Nos outros títulos públicos tem como? Tem, se eu resgatar antecipadamente. No Tesouro Selic, mesmo que eu resgate antecipadamente desse vencimento aqui, o meu retorno vai ser sempre positivo. Por quê? Porque não tem a marcação a mercado. Então vai ser a remuneração da taxa Selic. Por isso, ideal para o investidor iniciante. E veja, por mais que muitos sustentem que eu não deva usar o Tesouro Selic para investimento de longo prazo, a verdade é que no histórico do Brasil, a gente viu que a história não é bem essa. Acaba sendo um grande achismo, eu preciso falar isso para vocês. Porque quando a gente olha para o histórico, não ficar no achismo, quando eu pego aqui desde 1995, no histórico de rendimento de 100% do CDI, que basicamente é a taxa Selic, não vou entrar em maiores detalhes, é 0,10 abaixo da Selic, você teve um retorno acumulado de 5.774%. É um retorno muito alto. E mesmo quando eu pego um prazo mais curto, a gente vê que o CDI rendeu quase 600%, pegando desde 2005. Não é uma taxa a se ignorar. Ainda mais com toda essa segurança. E o risco de crédito aqui é muito baixo porque você vai receber esse dinheiro. O governo, na pior das hipóteses, pode simplesmente fazer o quê? Imprimir dinheiro, na pior das hipóteses, para te pagar. Por isso o Tesouro Selic é muito importante. Sendo que você pode investir no Tesouro Selic por meio do Tesouro Direto, na sua corretora, ou você pode comprar um ETF que você vai ter lá no home broker da corretora, que é o LFTS11, onde você vai evitar a taxa de custódia da B3, mas vai pagar 0,19% ao ano de taxa para a gestora desse ETF. Só um detalhe aqui, esse ETF ainda tem baixa liquidez, então eu costumo preferir ainda hoje o Tesouro Selic. Talvez no futuro essa ideia mude. Lembrando aqui, liquidez também é importante, faz parte do tripé. Por isso que eu ainda prefiro investir diretamente no Tesouro Selic, lá no Tesouro Direto, ok? Já o segundo investimento para iniciantes, ele é bastante óbvio, é o fundo imobiliário. Por que o fundo imobiliário? Porque o fundo imobiliário detém algumas características essenciais para quem está começando. Quando a gente está começando,
e indo para a renda variável, tomando gosto pelo risco, a gente precisa de mais simplicidade e também a gente precisa de uma aproximação maior com aquele investimento. O que eu quero dizer com isso? O brasileiro está muito acostumado com imóveis, então é uma ideia bastante atrativa para ele colocar o dinheiro dele em cotas de um investimento que tem imóveis lá dentro. É que eu estou falando dos fundos de tijolos, começar pelos fundos de tijolos. Então já começa por aí. Não só isso, os fundos imobiliários, eles detêm uma volatilidade, uma oscilação, uma dispersão em relação à média, como você preferir, bem menor que das ações. Só para você ter uma ideia, o principal índice dos fundos imobiliários é o IFIX. Ele detém uma volatilidade próxima de 8 a 12%. Depende da janela de tempo que você pega. Enquanto que o Ibovespa, o principal índice das ações, detém uma volatilidade anualizada que fica ali entre 25 a 30%, é muito mais. Então o investidor está começando, ele precisa de menos oscilação para ir pegando gosto pela coisa. E mais uma vantagem, eu diria, que é o rendimento mensal. É um rendimento mensal quase garantido. Por mais que o fundo imobiliário só esteja obrigado legalmente a pagar a cada semestre, eles vêm pagando de forma mensal, porque é um investimento mais voltado para a pessoa física. Então ele tem aquela recompensa imediata, que faz ele querer colocar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Ele vê ali a coisa fluindo, ele vê já o usufruto do seu esforço de poupar. Então o fundo imobiliário é muito bom nesse sentido. Não estou dizendo que ele vai ser o investimento que mais vai dar retorno, mas para quem está começando a renda variável, faz muito sentido pelo rendimento mensal. Lembrando que a gente tem um viés cognitivo do desconto hiperbólico, que é aquela nossa preferência por recompensas imediatas. Então, se você tem rendimento mensal, você está tendo uma recompensa imediata. E isso favorece você permanecer por mais tempo na Bolsa de Valores e começar a ter consistência na Bolsa de Valores. Então, o fundo imobiliário é essencial nesse sentido. E para investir em fundo imobiliário, ou você pode selecionar individualmente cotas de um fundo, fazendo uma análise. Por exemplo, HGLG11. Eu compro HGLG11, eu compro outro fundo, eu vou comprando cotas específicas e montando a minha carteira. Ou eu posso já montar uma carteira diversificada de fundos imobiliários simplesmente comprando um ETF, como o XFIX11. Só que aí, diante desse trabalho de você já ter uma carteira diversificada comprando apenas cotas de um ativo, você paga uma taxa de administração que é de 0,3% ao ano. Então é assim que funciona. Aqui, por meio do XFIX11, seu investimento vai ser completamente passivo. Você não vai precisar ficar se preocupando com a seleção ou análise dos fundos imobiliários ou seu acompanhamento. Só que você vai pagar essa taxa e ter o retorno do IFIX não é algo tão ruim assim. Tanto assim que quando a gente olha aqui para o histórico do IFIX, a partir de 2011, porque ele foi um índice criado em 2010, o IFIX ganhou do CDI. Por pouco, mas ganhou. Perdeu um pouquinho do IDIV, que eu já vou falar para vocês. Só que todos eles perderam do IMAB5. Por que eu coloquei o IMAB5? Porque é uma renda fixa que não é para iniciante, porque tem mais risco, mas é o que entregou mais retorno, só para você ter uma ideia. Mas o IFIX não foi um investimento ruim, pensando no sentido de você ter uma carteira diversificada e pensando em quem está começando, justamente é a pessoa que ainda não suporta tanto risco. E como a gente já mostrou o IDIV aqui, a gente passa para o terceiro investimento, que seria o investimento em ações. Aqui eu só peguei o exemplo do Banco do Brasil, mas não é qualquer ação, é uma ação de dividendo. O que é uma ação de dividendo, Luan? É uma ação que tem um histórico de pagamento de dividendos maior do que a média, que possui um payout que fica pelo menos em 40% na média, que daí distribui mais lucro para os acionistas, e detém um histórico de dividend yield de pelo menos 6% nos últimos 5 anos. Essa seria uma ação de dividendo. Além disso, uma ação que tem lucros consistentes, dividendos consistentes. Por quê? Porque senão o dividendo vai oscilar demais, o dividendo vai ser cortado em algum momento. Então tem que ser uma empresa mais madura, de setores perenes da economia, principalmente bancos, seguradoras e setor elétrico, porque são setores ali que são bem resilientes e menos cíclicos na economia brasileira. Então, é nesse sentido. Da mesma forma, você pode escolher ações de dividendos de forma individual. E da mesma forma como eu falei quando eu tratei dos fundos imobiliários, as ações de dividendos costumam ter menos volatilidade do que outras ações que não pagam dividendos. Então, para quem está começando também é bastante interessante, ainda mais porque o fluxo de pagamento de dividendos é maior. E aí você deveria priorizar aquelas ações que pagam pelo menos a cada semestre. Então, a cada semestre você recebe alguma coisa. E a melhor hipótese é aquela ação que paga ou a cada bimestre, como o Banco do Brasil, ou a cada trimestre, como uma Taesa, por exemplo. Então, você prioriza essas ações na parte que você vai começar em ações, que aí é um estágio acima dos fundos imobiliários para quem está começando, e aí você foca
claramente em dividendos, seja pela menor volatilidade, seja por conta da recompensa imediata que você vai ter ali nos períodos de pagamentos dos dividendos, seja pela maior segurança dessas empresas, que são empresas maduras e menos sujeitas ao ciclo de juros, ciclo da nossa economia, por exemplo. Sendo que eu mostrei aqui para vocês o IDIV, que é um índice que reúne ações de dividendos no Brasil, ele detém ali quase 60 ações de dividendos aqui no Brasil, ele teve um retorno melhor do que o IFIX e melhor do que o CDI. Então faz muito sentido até pelo retorno esperado nessas ações. Essas ações costumam ganhar mesmo de outros índices que pegam mais outras ações, ações de crescimento, ações mais arriscadas. Quer ver? Vou pegar aqui um histórico desde 2005 e aí eu vou colocar aqui na comparação o IBRX, que aí pega as 100 maiores empresas do país para você ter uma noção de como o IDIV é poderoso. Olha só o IDIV, 746% contra 459 do IBRX. Portanto, a ação de dividendo é boa justamente por ser mais segura e por trazer um retorno maior. É tudo o que você quer, então faz muito sentido para o investidor que está começando ali em ações. E ele pode, de novo, escolher individualmente as ações ou comprar o próprio IDIV, que a gente viu que trouxe um retorno e vem trazendo um retorno interessante nas últimas janelas de tempo que a gente vê aí de rentabilidade aqui no mercado brasileiro. E aqui você, no IDIV, tem várias ações de dividendos, várias daquelas conhecidas, por exemplo, a Taesa, você tem o próprio Banco do Brasil, o Banco ABC, então bancos, seguradoras e elétricas não vão faltar na sua carteira, simplesmente se expondo ao IDIV. Só que você não pode comprar o IDIV diretamente. Essa aqui é uma carteira teórica da B3. Para você se expor efetivamente, aí você teria que comprar ETF, como o DIVO 11, e aí a taxa de administração um pouquinho alta, 0,5% ao ano, ou o DIVD 11, que aí você recebe dividendos mensais e também paga 0,5% ao ano, também do Itaú. Então vai depender muito se você quer selecionar individualmente as ações, que é até algo que pode te trazer mais recompensa, como a gente mostra aqui no canal, aí selecionar individualmente as ações. Se você quer mais simplicidade, não quer ficar se preocupando com isso, aí tem os ETFs, só que você paga uma taxa de administração. E por mais que você tenha simplicidade aqui, no DIVO 11 ou DIVD 11, você não vai ter um retorno ruim. De novo, veja aqui qual foi o retorno num prazo de 20 anos. Num prazo de 20 anos, você teve 746%, 750%. E aí quando a gente usa aqui no Excel a formulazinha da taxa equivalente, 750% eu quero achar o prazo anual, prazo que eu quero é de 1 ano, eu tenho de 20 anos, a gente dá um Enter e chega aqui a uma taxa de rentabilidade de 11,29% ao ano. Quando a gente pega numa janela de tempo grande, não é um retorno ruim, dá para esperar uns 12% ao ano. E se a gente pega aqui os últimos anos, vamos pegar aqui um prazinho um pouquinho menor. Vamos pegar a partir de 2014. Pegar exatamente 10 anos aqui. Aí em 10 anos o retorno foi de 184%, dá para ver aqui. Vamos arredondar para 185. Aí a gente só muda aqui na formulazinha, 185 e coloca aqui 10 anos. Nosso retorno ficou ali em 11%. De 11 a 12%, então, seu retorno esperado quando você se expõe ao IDIV. Lembrando que, eventualmente, você pode avançar ainda mais para ETFs de IMA B5, mas eu considero investimento um pouco mais avançado, como o Tesouro IPCA+, que você tem aqui uma volatilidade um pouquinho maior. Mas se você já está avançando para as ações, você pode começar a pensar também em Tesouro IPCA+, aproveitar alguma oportunidade, mas aí você vai naquela escadinha que tem que ser natural na sua trajetória como investidor. E aí, é claro, se você quiser subir de nível, quiser acelerar o seu processo de aposentadoria, de liberdade financeira, tranquilidade financeira, você quer aumentar a sua chance de viver de renda muito mais rápido, eu te convido a fazer parte da terceira turma do Formação Mirai Investing, onde eu vou te ensinar a investir o seu dinheiro com muita segurança, visando a sua aposentadoria, de maneira muito mais consciente, de maneira clara. Eu vou pegar na sua mão para você conseguir fazer o seu investimento de forma independente, fazendo com que você alcance a sua liberdade financeira em muito menos tempo. Aproveite que as vagas são limitadas e nós fecharemos em breve, justamente para dar o suporte necessário para os nossos alunos. Então, faça como o André e venha fazer parte do FMI. Boa tarde, meu nome é André. Eu fui aluno do curso do Luan, do FMI para investidor. É um curso que proporcionou muitas oportunidades de conhecimento, agregou muito ao pouco conhecimento que eu tinha de mercado financeiro, de finanças. É um curso que, se eu pudesse, indicaria para todos. Tem interesse em conhecer o mercado financeiro, interesse em conhecer a economia, quem está querendo adentrar o mercado e não sabe a sua estratégia,
quer conhecer os pontos do mercado para depois traçar a sua estratégia. Então, foi muito bom o curso. Durante o curso, um suporte muito bom do Luan. E após o curso, ainda mantém o suporte. Sempre que você tem alguma dúvida ou quer alguma opinião, entre em contato com os canais. Ele está sempre disposto a ajudar a esclarecer as dúvidas. Então, adorei o curso, me proporcionou um aumento de informações, de conhecimento. E se eu pudesse, indicaria para todos que têm interesse nessa área de mercado financeiro. Obrigado. Para conhecer o FMI, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E já comenta aqui embaixo se você entende que existe outro investimento que deveria compor uma carteira de um super iniciante, que está começando mesmo, ou que ainda não suporta muito risco. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aqui embaixo no botão de gostei e compartilha com os seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!